Atenção! Este episódio contém descrições de cenas violentas. Tava acontecendo já um monte de coisa e eu tava no trânsito em Porto Alegre e a gente começou a receber mensagem de que tinha um corpo esquartejado próximo a Bento Gonçalves. E aí a gente foi chegando perto, recebemos a informação de que era então aqui nessa rua, Fagundes Varela. Aí eu chego e de cara me deparo já com as partes ali expostas. Braço, perna, na minha frente ali, visível, tá? Para todo mundo que passasse pela rua ver. E me impressionou muito. Nunca tinha visto nada parecido. Bairro Santo Antônio, uma área de classe média onde vivem cerca de 13 mil pessoas, na Zona Leste. Ali fica a Rua Fagundes Varela, uma via arborizada e residencial com apenas 280 metros de extensão. Uma bolsa colorida, deixada próxima ao meio-fio, desperta a atenção de um trabalhador. Na manhã seguinte, dia 13 de agosto, ele passa novamente por ali. A bolsa segue lá. Dessa vez, ele nota algo estranho. O repórter Guilherme Milman, da Rádio Gaúcha, foi um dos primeiros a chegar ao local. Andressa, a gente está aqui na rua Fagundes Varela, próximo a Bento Gonçalves, no bairro Partenon. Por aqui foi encontrado um corpo esquartejado. Tá, o local está isolado, estou mostrando aqui. Fizeram aqui mesmo, no meio da rua, estenderam o saco e foram pegando parte por parte para fazer uma espécie de análise prévia. E nessa análise prévia do local, eles já diziam que era uma mulher. Mas no final das contas, acabaram dizendo ali, confirmando que os dedos estavam cortados. Possivelmente, depois a polícia esclareceu, para não identificar a vítima facilmente. Bom, Anderson, eu vou virar para outro lado para não mostrar. Eu tô vendo aqui, tá? E é chocante. Tem alguns sacos aqui na rua com alguns pedaços, então, de um corpo que agora vai ser analisado pela perícia. Tem já aqui, os veículos do Instituto Geral de Perícias no local, tá isolado, com as pessoas por aqui também junto com a Polícia Civil. Então essa ocorrência na rua Fagundes Varela, bem próximo aqui a Bento Gonçalves. Nossa, que horror, né? Fazia tempo que não se tinha algo assim e quando teve algo parecido era disputa de facções, né? Polícia investiga. Dentro de saco foi localizada boiando nas em águas rua do da Bahia. Zona Leste aqui da capital. Nem sempre os maiores mistérios se iniciam em becos escuros ou ruas desabitadas. Meu nome é Letícia Mendes. Eu sou Adriana Irion. E esse é o Crime da Mala. Localizado num dos principais acessos a Porto Alegre, o mais movimentado terminal rodoviário do Rio Grande do Sul recebe, em média, todos os dias, cerca de 7 mil passageiros. Histórias circulam pelo edifício de 2 andares no centro da capital. É um dos pontos de maior circulação de pessoas em Porto Alegre. Em frente à plataforma de número 44, no piso térreo, fica o guarda-volumes. Uma entrada estreita, ao lado dos caixas eletrônicos. Num balcão, funcionários anotam os dados dos clientes que deixam suas bagagens ali por uma taxa de R$10 o volume pela primeira diária. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025, 8 horas da manhã. Um dos funcionários do guarda-volumes chega para trabalhar. Uma manhã de temperatura amena. Ao levantar a cortina metálica, sente um cheiro insuportável espalhado pelo ambiente. Logo, suspeita de uma mala, deixada ali dias antes.
O supervisor de volumes da rodoviária, Henrique Rodrigues, narra a cena a repórter Gabriela Plentes, da Rádio Gaúcha. E foi quem encontrou. Me conta um pouquinho, Henrique, como é que foi essa situação? Sim, então, nosso setor, a princípio, nosso setor funciona rotativamente. Chega ali, paga, guarda para deixar ou para outra pessoa retirar. Essa pessoa deixou guardada dia 20 de agosto já, deixou para uma outra pessoa retirar, deixou pago, né? E começou a exalar o cheiro, fica ali, normal, as pessoas demoram às vezes para pegar os volumes, né? E começou a exalar cheiro o fim de semana, porque estava bem lacrada, uma mala rígida, preta, de rodinha nova e lacrada com cadeado. E daí, fim de semana, começou a dar cheiro. Hoje o colega abriu o setor ali, falou que estava insuportável o cheiro. Aí tentei contato com os dados que tinham passado ali. Não tive resposta, né? Até para poder quebrar o cadeado e poder descartar as coisas. No meio da manhã, os funcionários seguem para a área de descarte, já no lado de fora da rodoviária. Perto de algumas lixeiras, colocam a mala sobre o piso de concreto. Usam luvas e abrem a mala. Aí trouxe para cá na parte do descarte, que eu achei que era até comida, porque às vezes deixam comida para pessoa e já ia descartar no lixo. Aí nessa daí a gente foi abrindo a mala ali, tava tudo envolto dentro de sacos pretos, plástico, né? Isso daí a gente pegou uma faca ali, luva, foi abrindo, o cheiro foi saindo. Quando a gente chegou, tinha muito saco envolvido ali. Quando a gente chegou, a gente viu que era uma parte de uma barriga, só parecia a barriga, assim. É nesse ponto que a nossa história se conecta com o que você ouviu no começo deste episódio. A localização da mala, com parte do corpo de uma mulher dentro, muda o cenário da investigação sobre o esquartejamento no bairro Santo Antônio. E a repórter Adriana Irion, do Grupo de Investigação da RBS, passa a acompanhar o caso. Naquele momento, então, a polícia começa a enxergar com outros olhos essa possibilidade, que crime foi esse, e perde força a questão de uma ação do crime organizado. A principal dúvida, então, é saber se é a mesma vítima, quem é aquela vítima, e por que o criminoso, que não faria parte do crime organizado, está espalhando as partes do corpo pela cidade. Primeiro num local calmo, onde quase não tem câmeras, numa rua no bairro Santo Antônio, e depois na estação rodoviária, um dos pontos mais movimentados de Porto Alegre, que tem muitas câmeras e que passam milhares de pessoas por dia. Diretor do Departamento de Homicídios, Mário Souza, recebe a confirmação do Instituto Geral de Perícias de que a vítima do esquartejamento é mesmo uma mulher. Quando aconteceu o segundo ato, que nós tomamos conhecimento em setembro, 1º de setembro, do encontro da mala com o segmento tronco humano na rodoviária, e naquele primeiro momento, será que é a mesma vítima? E depois da confirmação, a linha do crime organizado ela praticamente desabou e surgiu uma linha de relacionamento íntimo, tomando o lugar da linha de crime organizado. Adri, o que os funcionários do guarda-volumes sabiam sobre essa pessoa que deixou a mala ali no local? Eles lembravam, Lê, que era um homem branco que tinha ido lá entregar essa mala. Ele havia estado lá 12 dias antes, a data da entrega foi 20 de agosto. Então, a partir daquele momento, a polícia começou uma corrida para tentar identificar aquele homem que havia entregue a mala no guarda-volumes da rodoviária. A investigação, que começou na primeira delegacia de homicídios, agora está com a segunda. É a delegacia responsável por atender a região da rodoviária. À frente dela está o delegado André Freitas. Além de um torso de um corpo humano que havia dentro da mala, envolto num saco plástico, na parte externa dessa mala havia uma folha de sulfite com o nome e o telefone de um escritório de contabilidade da cidade de Canoas, e dentro da mala havia um pedaço de papel com um nome e o documento de um homem. Ele utilizou um nome de outra pessoa para depositar essa mala no guarda-volumes e também indicou como responsável pela retirada dessa mala uma outra pessoa
E naquele primeiro momento, né, da investigação, logo quando nós nos dirigimos até a rodoviária, nós efetuamos aí uma série de pesquisas e verificações para tentar identificar quem eram essas pessoas, quem era essa empresa que estava ali constando nessa folha e qual seria a possível relação delas com aquela parte humana que foi encontrada ali. No dia 3 de setembro, a perícia confirmou para a Polícia Civil que se tratava da mesma vítima, ou seja, a mulher que teve os pedaços deixados no bairro Santo Antônio e também uma parte deixada na mala na estação rodoviária. A polícia já desconfiava disso pelo fato de serem vítimas mulher, pelo tipo de saco que o criminoso usou para embalar as partes do corpo, pelo tipo de corte, os cortes precisos e considerados limpos. Então, era uma série de semelhanças que levavam a essa conclusão, de que seria a mesma mulher. O caso virou prioridade absoluta para o diretor do Departamento de Homicídios, o delegado Mário Souza. Confirmamos que era a mesma vítima. Como a linha do crime de relacionamento íntimo surgia, uma das medidas importantes é verificar, aí sim no caso mulheres, que poderiam ter desaparecido em Porto Alegre, na região metropolitana. Aí nós alargamos isso para o Rio Grande do Sul e alargamos para o Paraná e Santa Catarina. Tanto a perícia como os investigadores montaram ali, de forma circunstancial, quem seria essa mulher, e os policiais da desaparecidos foram procurar para nos auxiliar mulheres desaparecidas, primeiro corte, acima de 50 anos. E não aparecia ninguém nesse contexto. O Rio Grande do Sul é o quarto estado que mais fornece amostras de DNA para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Essas informações elas são usadas em investigações de pessoas desaparecidas e também para solucionar crimes, desde que o criminoso, o suspeito, tenha tido uma amostra já inserida no banco anteriormente. No Rio Grande do Sul, esse trabalho é feito pela Divisão de Genética Forense do Instituto Geral de Perícias, que fica a poucos metros da estação rodoviária. É ali que trabalha a perita Cecília Matti, que está há quase 22 anos no IGP. Na manhã de 13 de agosto, no entanto, Cecília está em outro ponto da capital, o Parque da Redenção, um dos principais pontos turísticos e de lazer na região central de Porto Alegre. A gente estava numa semana que é uma campanha de coleta de materiais de familiares de pessoas desaparecidas. É uma campanha nacional que estava ocorrendo naquela semana, né? E a gente estava naquele momento na Redenção, junto com a Delegacia de Desaparecidos, né? Fazendo a coleta, então, de familiares. Num grupo de WhatsApp do bairro Santo Antônio, onde mora, a perita recebe uma mensagem sobre um corpo esquartejado encontrado próximo de sua casa. Cecília, que é chefe da divisão de genética forense do IGP, comenta o caso com outros policiais especializados em investigar desaparecimentos. Eles já foram depois fazer uma busca e tiveram famílias naquele dia que já foram nos procurar para fazer coleta, procurando a familiar que estava desaparecida, com aquele receio de que aquela vítima pudesse ser ela. No mesmo momento em que Cecília lê a mensagem, no bairro Santo Antônio, os colegas dela trabalham na cena do crime, onde minutos antes, pedaços humanos foram encontrados no meio da rua, enrolados em plástico. Nesse caso, foi coletado, então, os nós dos sacos de lixos, porque a pessoa que colocou aqueles restos mortais dos sacos de lixo, manuseou aquele material. Na manhã de 1º de setembro, os peritos estão num dos laboratórios no 4º andar da sede do IGP. Olham pela janela e percebem uma movimentação ao lado da rodoviária. A mala havia sido encontrada. E quem fala a respeito é o diretor do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP, Gustavo Lucena Kortmann.
O perito de local de crime foi muito perspicaz no sentido de identificar aquele potencial vestígio do suor das mãos, e esse material depois apresentou uma mistura de perfis genéticos entre o material genético da vítima com o de um outro homem do sexo masculino, né? Então, já é de praxe também aqui do IGP que nós coloquemos esses materiais que podem ser atribuídos a um criminoso no nosso banco de perfis genéticos, e felizmente tivemos a surpresa de ter um confronto positivo com um perfil genético coletado de um indivíduo anos anteriores. Os investigadores se questionam a todo momento. O autor do crime da mala queria ser identificado? Por que ele deixou a mala num local cercado por câmeras? Assim que descobrem a data de entrega, 20 de agosto, os policiais passam a revisar as imagens de câmeras de segurança da rodoviária daquele dia, até chegar a uma que chama a atenção. É um registro do equipamento que capta a movimentação no balcão do guarda-volumes. Pouco depois das 8 horas da noite, um homem se aproxima, puxando uma mala preta rígida. Ele usa boné vermelho, jaqueta azul, camiseta, luvas cinzas, óculos de grau e uma máscara cirúrgica branca. Eu cobrei, né, no bom sentido da equipe, em relação principalmente a imagens, algumas outras questões, né, outras diligências que ainda são sigilosas, porque eu disse para eles e conversava com o André sobre isso: André, nós estamos pelo menos 13 dias, 12, 13 dias atrasados em relação a ele. Vamos ter que ir procurar. A cidade é enorme, a Zona Norte é enorme, em torno da rodoviária é enorme. Vamos baixar todas as câmeras que tiver. Arrecadar tudo. Eles já estavam fazendo, arrecadaram todas as câmeras, né? Nós pensávamos, ele pode estar fora da cidade já. Fora do país, fora do estado. Durante a análise das câmeras, os policiais descobrem que o mesmo homem embarcou num táxi em frente à rodoviária. O destino dele ficava a menos de 3 quilômetros, em outra região de Porto Alegre. A Zona Norte é uma das áreas mais populosas da capital. Cortado pela Avenida Farrapos, o bairro São Geraldo já foi uma zona industrial. Hoje, os antigos galpões de fábrica dividem espaço com comércio e casas de classe média. E o homem, ainda sem nome, desembarca. Os policiais seguem acompanhando as câmeras. O homem entra tranquilamente no supermercado e compra bebidas alcoólicas. Lá dentro, conversa com as atendentes e outros clientes. Depois de pagar, com uma sacola na mão, ele sai. As câmeras do supermercado registram a cena. Ele poderia ter ido para vários lugares no norte, vários lugares, por várias ruas. E eles encontraram a rua que ele tinha ido, fizeram esse caminho contrário, né? Foi muito difícil encontrar o comércio, e encontraram lá no momento no comércio que ele fica sem a máscara. E aí nós tínhamos então um rosto sem identificação. Os investigadores correm contra o tempo para tentar descobrir quem é o homem que aparece sorridente nas imagens do supermercado. Tivemos que obter imagens de monitoramento de diversos estabelecimentos comerciais, principalmente de diversas residências. E foram muitas câmeras, mais de 35 câmeras, e muitas horas também, né, de gravação, consequentemente. E a partir daí a gente passou a refazer qual foi o trajeto que ele fez depois que ele saiu da rodoviária. A equipe do delegado André Freitas descobre que o homem pode ter entrado numa pensão perto do supermercado. Nós fomos até esse local e nesse local a gente conversou com a pessoa que é responsável pela administração dessa pensão. Assim que nós passamos a descrição de como seria essa pessoa, ela falou: não, esse homem é o sujeito tal,
nos passou o nome dele, e com o nome dele a gente pesquisou nos sistemas policiais e obtivemos a identidade dele. Naquele momento, a polícia já tinha uma forte suspeita de que o homem que aparecia nas imagens captadas na estação rodoviária poderia ser o autor do crime, apesar de ter outras hipóteses ainda em investigação. E a confirmação de quem ele era, o nome completo, surgiu para os policiais que trabalhavam na rua com fotografias dele e falando com testemunhas, e para os peritos que analisavam o material genético. Foi uma descoberta praticamente ao mesmo tempo. O delegado Mário Souza conta como foi. Nós tínhamos os policiais na rua, vendo que ele tinha entrado num comércio, sabendo disso, e obtendo ali, em alguns momentos, um rosto pelas câmeras do comércio e da rua. Só que esse rosto ainda não tinha uma identificação. Nesse interim, o diretor do IGP me telefona. Os peritos estavam produzindo esse material ainda. Quase que no mesmo momento, os peritos conseguem finalizar a prova irrefutável pelo DNA. Essa prova é irrefutável, não há discussão. É objetivo. Com os policiais, a partir da informação da rua, fazem a checagem dos sistemas e verificam a mesma pessoa, que era o suspeito Ricardo Jardim. Ao chegar ao nome do principal suspeito do crime da mala, uma nova informação surpreende até mesmo os policiais. Ricardo Jardim, de 66 anos, protagonizou 10 anos antes um outro assassinato que chocou Porto Alegre e estava foragido depois de ter ido para o regime semiaberto. Com o nome de Ricardo Jardim, o delegado André Freitas resolve pedir a prisão preventiva do suspeito. Além de nos causar espanto, reforçou que, de fato, aquela pessoa poderia ser a suspeita de ter depositado aquela mala na rodoviária e ter cometido esse crime. Tendo em vista que, só por ter esse antecedente criminal no seu prontuário, já demonstra que é um indivíduo de alta periculosidade e que poderia tranquilamente ser capaz de ter cometido aquele crime relacionado à mala da rodoviária. E na manhã do dia seguinte, nós já estávamos com o mandado de prisão preventiva desse homem, e aí foi o momento em que a gente retornou àquele local, e aí, para nossa surpresa, tivemos a informação de que ele já não estava mais lá. No fim da manhã de 4 de setembro, a Polícia Civil decidiu, Letícia, então, divulgar a primeira imagem desse homem, que é a imagem de quando ele entregou a mala na rodoviária, em que ele usava boné, máscara cirúrgica e luvas. A estratégia da polícia foi não divulgar o nome. Nós tivemos acesso a essas imagens e fizemos a publicação em GZH antes do meio-dia. A polícia queria, com essa divulgação, encontrar o local onde ele estava, que as pessoas pudessem vê-lo e denunciar para que ele fosse preso. A gente optou por tentar fazer um levantamento de eventuais pousadas e pensões que haviam ali nas imediações, pois uma das possibilidades é de que ele estaria apenas se mudado de pensão, de pousada, que ele não estaria muito longe. Uma parte da equipe também retornou à rodoviária, para tentar também verificar se talvez essa pessoa não tivesse ido até lá, talvez para pegar um ônibus para sair da cidade, sair do estado, e felizmente conseguimos identificar que ele estava hospedado em uma pensão relativamente próxima aí daquela em que ele estava, onde ele havia ingressado naquela manhã mesmo com o uso de um documento falso. No fim da tarde de 4 de setembro, o plano da polícia dá certo. Os policiais entram na pensão, onde suspeitam que Ricardo Jardim está hospedado, na Zona Norte. Enquanto conversam com alguns funcionários para saber qual o número do quarto dele, Ricardo sai por um corredor e é visto pelos investigadores. O principal suspeito do crime da mala está preso.
Com ele foi encontrado celulares, um notebook que ele usava, um iPad que ele usava, cartões de crédito, foi localizado documentos falsos e também boa parte do disfarce que ele usou no dia que ele depositou a mala. No caso, teria a blusa dele, teria a máscara, teria as luvas que ele usou e o boné. A prisão, no entanto, ainda deixa lacunas a serem respondidas pelos investigadores. A polícia precisa descobrir quem é a vítima do crime. Por que Ricardo Jardim espalhou partes do corpo da mulher por diferentes pontos de Porto Alegre? Por que ele escolheu a rodoviária? Ele queria ser descoberto? Onde estão as outras partes do corpo da vítima? No próximo episódio, 10 anos antes de uma mala ser deixada na rodoviária com parte de um corpo dentro, outro caso choca Porto Alegre. 2 crimes estarrecedores. Um mesmo suspeito. Quem é Ricardo Jardim? O Crime da Mala é uma produção original de 0 Hora. Em gzh.com.br/O Crime da Mala, você confere uma página com conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos e outros detalhes do caso. Reportagem, roteiro e apresentação: Letícia Mendes e Adriana Erion. Fotografia e imagens: Duda Fortes e Ronaldo Bernardi, com apoio de Jonathan Heckler. Imagens de estúdio: Guilherme Medeiros, Leandro Moca e Vinícius Rodrigues. Cinegrafistas: Alessandro Agendes, Alex Vieira, Marcos Hoffman e Pierre Chilet. Captação de áudio em estúdio: Rafael Lindemann. Redes sociais: Kizzy Abreu. Ao longo dos episódios, você também ouviu as vozes de Aretusa Dias, Cristiane Basílio, Fábio Schaffner, Juliana Maciel, Laura Becker, Lisaline Silveira, Marcelo Gonzato, Pedro Garcia, Roxane Carvalho, Rodrigo Celente e Ronaldo Bernardi. Edição e finalização: Marcelo Stiefelman e Thiago Vanigli, da Camino Filmes. Design, programação e arte: Douglas de Menezes. Edição de conteúdo: Cristiane Basílio. Coordenação de podcasts: Larissa Guerra. Coordenação de vídeos: Tiago Medeiros. Coordenação geral: Juliana Maciel. Gerente de multimídia: Eduardo Rosa. Gerente de conteúdo: Pedro Moreira.